Então, bom dia a todos. Meu nome é Gabriel, né? Sou mestrando de Filosofia pela Unicinos. Faço parte do grupo Social Brains, que é coordenado pela nossa ilustre mediadora. E eu vou hoje falar, então, de uma abordagem probabilística ao problema do overflow, que logo já explico o que é isso. Passar aqui. Então, só a divisão da apresentação, vou primeiro introduzir o que é esse problema, que em português eu traduzi como transbordamento fenomenológico, né? Que é de 95, então eu vou introduzir como é que ele surgiu. Daí, na segunda parte, eu vou trazer uma abordagem um pouco mais moderna, mesmo assim sendo tradicional para o problema. E, por último, uma nova perspectiva, que é bem recente, acho que foi 2017 o artigo, de trazer uma perspectiva probabilística para tentar dar uma mexida na discussão. Tá, então, onde é que tudo começou, né? Começou num artigo do Ned Block, que ele, de 95, é On a Confusion About a Function of Consciousness, que ele estava falando justamente sobre que as teorias neurocientíficas que tentavam explicar a consciência na época simplesmente apontavam para uma certa função cognitiva na esperança de que aquilo fosse realmente, digamos, explicar 100% a consciência, só que eles, alguma coisa fica de fora, né? E a experiência, né? Tipo assim, porque na época ele cita o Francis Crick e o Christopher Koch, sobre que eles diziam que a consciência seria um padrão oscilatório no cérebro, ele disse, mas por que essa oscilação da origem à experiência, né? Então, o Bloch diz, a gente tem que dividir duas ideias de consciência que conflitam na palavra. A primeira seria a consciência fenomenológica, que é a experiência, né? Ele faz uma definição, que ele diz que é um pouco circular, né? Que as propriedades da consciência fenomenológica são propriedades experienciais. Um estado é consciente fenomenológico quando ele possui propriedades experienciais, e a totalidade das propriedades experienciais é o que define como é ser como alguma coisa. Então, basicamente, a consciência fenomenológica é a experiência, como o Nagel botou, né, esse ponto de primeira pessoa. Só um parênteses, porque já me perguntaram isso, o Bloch mesmo bota no artigo dele que, eu só vou roubar esse termo, como ser como alguma coisa, só que eu não me comprometo com a posição meio misserianista do Nagel de não redutibilidade da consciência. Porque o Bloch é estranho, depois eu vou mostrar, mas o Bloch, a princípio, defende que a consciência pode ser reduzida um dia. E o segundo termo é a consciência de acesso, que seria a função cognitiva da consciência, né? Tu tem, ele elenca 3 características gerais por uma propriedade ou uma representação ser consciente de acesso, que seria disponível como premissa para crenças e desejos, para o controle racional da fala e para o controle racional da ação e para o controle racional da fala. Então, aqui eu botei imagens ilustrativas, né? A ideia seria se uma representação do córtex visual ela não é consciente de acesso quando ela fica presa dentro do córtex visual, e ela é quando ela, digamos, ela entra no espaço de trabalho global, como o Dehaene fala, ela é disponível para os outros módulos cognitivos, quer sejam sensórios ou não. Tá, tem essa distinção, e o Bloch vai além, ele vai ressuscitar um experimento de 60, se eu me lembro, do George Sperling, que ele era um psicólogo, que ele fez o que ele chama de Partial Report Paradigm. O que ele fez na época? Ele fez primeiro esse Full Report, que era basicamente, ele mostrava uma grade com 12 letras, né? Dessa forma aí. E era meio segundo, dela sumia, e ele perguntava, vocês viram a grade? As pessoas disseram que viu a grade com as letras. Tá, e quais letras vocês viram? Só que as pessoas só conseguiam dizer, em média, 4 letras que compunham a grade. Tá. Depois que ele fez isso, ele foi para a segunda versão, que era o que ele criou, o Partial Report, que dessa vez ia ter uma presença de um estímulo de sugestão sonoro, né? Iam ser 3 sons, um bem agudo, um bem grave e um intermediário. Digamos, o agudo indica a linha de cima, o grave a linha de baixo, o intermediário a linha do meio. Ele ia fazer a mesma coisa, a grade ia ficar meio segundo, ia sumir, daí o som ia tocar, e daí ele ia perguntar... a ideia seria, vocês viram a grade? Sim. E quais eram as letras que compunham a linha indicada? E, para surpresa dele, as pessoas conseguiam reportar as 4 letras que compunham a linha de média, né? Aí, o que tem isso de importante? Porque a ideia é assim, as pessoas não tinham como saber qual linha seria indicada. Então, o Sperling, ele vai ser o cara que vai desenvolver a ideia da memória icônica, que seria uma memória de alta capacidade temporal, mas baixa capacidade temporal e alta capacidade de armazenamento, que viria antes da memória de trabalho, especificamente visual.
Porque ele diz, ó, então eles têm que ter visto todas as letras realmente para poder ter elas armazenadas para depois poder acessar elas. Então, disso o Bloch vai dizer, ó, parece que a consciência fenomenológica que ele diz, as pessoas foram conscientes de todas as letras e isso transbordou a capacidade do acesso delas dessas mesmas letras. Então, a consciência fenomenológica transborda as capacidades da consciência de acesso, daí por isso overflow. E isso é um pouco estranho, porque daí o Bloch acaba defendendo, em vários artigos posteriores, que são instanciações diferentes da consciência, né? A memória de acesso, a consciência de acesso estaria na memória de trabalho, e a consciência fenomenológica viria em sistemas anteriores, né? Depois ele vai adotar a teoria do Victor Lamy de processos recorrentes no córtex visual, especialmente, para consciência visual. Tá, e como é que isso se desenvolveu? Isso é de 95, daí a gente vai ter, principalmente a partir de 2010, o maior número de artigos no assunto. Esse é um experimento que eles revisitaram o Sperling, do Bronfman e colegas. Basicamente, eles fizeram o experimento Sperling porque na época que o Sperling fez, eles tinham uma média de 4 letras, eles acreditavam que a memória de trabalho era capaz de suportar. Daí, em 90 e poucos, se subiu isso para 6 letras. Então, o Bronfman se utilizou as linhas com 6 letras, uma maior capacidade. Só que a ideia do Bronfman era ele botou cores, daí, assim como está dividido nessa grade aí, a ideia teriam alta e baixa diversidade de cores. Pode ser tanto na linha vai ser indicada e nas outras linhas que não foram indicadas. Então, tem essa conjunto de possibilidades. E para o tempo, que é as últimas vezes que eu apresentei, eu acabei estourando meu tempo. Para adiantar, a ideia do Bronfman foi de que as pessoas teriam que tanto reportar as letras quanto dizer se tinha alta ou baixa diversidade de cores. E o resultado deles foi que as pessoas conseguiam realmente reportar 6 letras de forma consistente e, ao mesmo tempo, reportar se tinha baixa ou alta diversidade de cores. E com o experimento que ele se baseia, é de que só pode reportar essa estatística sumária de uma propriedade, né, que no caso é cores, se tu, digamos, tiver uma percepção de cada objeto individualmente. Então, a ideia dele era de que, olha, parece que a gente teve uma fenomenologia gratuita. Ele chama de cost-free phenomenology, né? Que seria essas cores, pelo jeito, não ocuparam a memória de trabalho, então elas tiveram que ter sido conscientes antes para poder fazer a estatística sumária, e elas vieram junto gratuitamente. Então, parece que há uma capacidade maior que a gente tem de processamento anterior à memória de trabalho. Só que daí a gente tem um artigo do Ian Phillips, aqui eu botei as imagens de um artigo do Dennett com o Cohen para ilustração, mas que ele disse, o Bronfman está partindo de um pressuposto que, assim os resultados dele não concordam com a teoria dele, digamos assim. Porque ele diz, para te fazer uma estatística sumária, você tem que estar consciente dos indivíduos. Só que não necessariamente tu precisa aceitar esse pressuposto. Se a gente aceitasse o pressuposto de que os indivíduos foram percebidos de forma não consciente, então esses resultados deles estariam dentro de uma posição no overflow, né, contrária à ideia do Bloch. Por quê? Porque os teóricos do no overflow acreditam de forma geral, isso é bem consistente entre todos eles, em uma possibilidade de representações genéricas, que eles chamam de Gist-like representations, que seriam essas abstrações que tu tira de certas propriedades de um conjunto de indivíduos. Então, aqui o artigo do Cohen com o Dennett, eles justamente fazem isso, mostram como quanto mais longe do teu ponto focal, mais, como se fosse mais abstrata vai ficando a imagem. E tem um neurocientista que ele fez a lei de Bullman, eu acho que é um psicólogo, na verdade, que ele diz que quanto mais longe do ponto focal, no caso da percepção de letras, maior tem que ser as letras e mais espaçadas elas têm que estar para te poder perceber elas. Então, parece que realmente há um certo declínio da percepção visual fora do nosso ponto focal. E, então, assim, a gente chega no impasse, que é o que o Phillips vai dizer, porque, sim, os resultados do Bronfman são comportados por ambas as teorias, e o que faz uma mudar e a outra é justamente esses pressupostos teóricos delas mesmas. Então, como é que a gente consegue decidir qual que está certo? Antes de passar para a parte da probabilidade, que eu acho que dá uma ajudada nisso, eu queria apresentar esse experimento mental do Dennett com Cohen também, que eu acho muito bom para dar... que basicamente ele diz assim, digamos que a consciência realmente acontece de forma independente,
fenomenológica, né, no córtex visual. Ele diz, digamos que um grupo de cirurgiões lá no futuro consegue isolar essa região do cérebro e impedir que ela se comunique com regiões superiores. Digamos assim, a gente fez a cirurgia, o cara tá? Ele continua tendo atividade nessa região, só ela não se comunica com as outras regiões. Então, tu mostra uma maçã para ele. Ele vai dizer, eu vejo uma maçã porque as regiões de processamento, digamos, espacial, de luminosidade ainda estão funcionando. Então, tipo, ele vê uma maçã preta e branca. E ele diz, eu sei que está ativada a região das cores, só que eu não consigo ver cores nenhuma. Tá, e daí ele diz, então supomos ainda que esse cara tivesse uma reação, digamos, ele tivesse um tique nervoso cada vez que ele visse uma cor vermelha, né? Ele vai dizer, esse cara vai ter esse tique nervoso? Não, porque justamente o que faz o tique dele é justamente essa informação passar para outras regiões, né? Essa comunicação. Então o Dennett Cohen se pergunta, então qual é a função de tu fazer essa divisão, né? Se tudo que faz a gente poder apontar que outra pessoa está consciente e essa mesma pessoa saber que ela está consciente depender do acesso, por que que a gente teria consciência sem acesso? Tipo, se tudo que a gente pode... Não sei se ficou claro assim, mas quando se a gente é consciente fenomenologicamente sem o acesso, nem a gente mesmo sabe que a gente foi consciente. Porque o acesso é justamente essa capacidade de reportabilidade, né? A gente poder dizer que a gente viu. Se nem mesmo a gente sabe que a gente viu, tipo assim, fica um pouco estranho essa que ele chama de teorias disjuntivas, acho, da consciência, que faz essa separação. Tá, isso foi só um adendo. Vamos agora para o que importa. Eu vou dar só um contexto do que é essa perspectiva probabilística. Isso é um movimento, digamos, recente nas ciências cognitivas, nas neurociências. A gente pode traçar dos anos 90, mas mais forte a partir de 2010, que é essa tendência de tipo assim, a gente adotar um realismo indireto. Por quê? Porque existem limitações físicas e anatômicas que impedem que a gente tenha um acesso direto a um estímulo do mundo. Tipo assim, como se a gente pudesse ter digamos, eu vejo um carro lá fora, como se realmente tivesse a representação daquele mesmo carro na minha mente, né? Por quê? Um exemplo clássico na visão é o efeito de transdução. Quando o raio luminoso que carrega o estímulo visual bate na retina, ele tem que ser convertido em um impulso elétrico para ir para o córtex visual. E essa conversão, assim, fisicamente, ela gera ruído. Então, imagina que o cérebro recebe um estímulo que digamos, já é difícil, porque o cérebro está preso numa caixa, e depois eu vou dar o exemplo do cérebro na caixa, e ainda por cima, o único sinal que ele recebe é um sinal ruidoso. Então, o cérebro, o que tem que fazer? Ele tem que dar um jeito de descobrir o que está lá. E aqui eu vou pegar o framework bayesiano, né, da cognição, que é o que eu tenho mais familiaridade, mas o artigo do Stephen Gross e do Flombal, que é esse que eu estou usando como base, eles dão uma segunda possibilidade com algoritmos gananciosos. Mas, basicamente, o Jacob Hoove tem um livro, The Predictive Mind, que ele dá o exemplo do cérebro na caixa. Que a ideia seria assim, o nosso cérebro, literalmente, como se estivesse numa caixa, porque a gente está preso no crânio, e ele tem formas de acesso com o mundo exterior que seriam os sentidos, né? Só que essas formas de acesso são indiretas, né? Então, tipo, ele não tá vendo o input diretamente, ele está recebendo de um intermediário. Então, a gente imagina que a gente está, assim, dá uma batida tipo assim, na parede, assim, na caixa, e a gente tem que descobrir o que está lá fora, que não seria, no caso, digamos, o estímulo vindo pela visão. E daí, a percepção bayesiana, a mente preditiva vai se utilizar da estatística bayesiana para extrair, tipo assim, uma distribuição probabilística das mais possíveis causas. O Matheus até depois acho que vai mostrar a fórmula melhor, mas essa estatística vai dizer todos os cenários possíveis e as probabilidades deles existirem. Em vez de ser uma representação fixa, são possibilidades de estados da cena distal, né? E a percepção, então, ela é organizada de forma hierárquica, porque a gente tem uma atualização pela fórmula de crenças anteriores, os priors, as próprias possibilidades, as hipóteses que a gente cria para a distribuição,
elas se atualizam de modelos, digamos, as nossas crenças anteriores estão em estados superiores, atualizam nossa percepção mais, tipo assim, do momento, e ao mesmo tempo o que a gente está percebendo vai atualizando nossas crenças anteriores. E esse é o movimento da mente preditiva. Tá, e como é que a gente aplica para isso? O Gross e o Flombal vão dizer que o problema da discussão sempre foi se basear em que os módulos de memória tinham capacidade limitada, tipo, por exemplo, 4 itens, 5 itens, 6 itens. Porque a ideia é que a gente não tem exatamente tipo, uma coisa, tipo, o carro na mente. A gente tem justamente uma distribuição, essa é uma representação probabilística. E essa, assim, ele vai defender que a gente tem que abandonar a ideia de múltiplas módulos de memória, né? E que a limitação da memória de trabalho se dá justamente pela competição de probabilidades conflitantes. Então, quanto maior o número de itens que a memória de trabalho tem que lidar, mais a dificuldade dela de precisar com confiança, que é um conceito muito importante. As nossas probabilidades, elas têm tipo, graus de confiança. Quanto mais confiança a gente tem, mais que ela tem dentro do sistema. E então, se a gente tem muitas representações ou muitos itens na cena distal, a gente acaba conflitando todos eles e a memória de trabalho tem maior dificuldade de discretizar uma delas, que seria, digamos, decidir qual delas ela acha que realmente está lá. E qual é o papel, então, digamos, da cue sonora? Como é que a gente explica a cue sonora, o estímulo de sugestão sonora do Sperling? O próprio o Hoove fala, mas o Carl Friston, que é um dos principais teóricos do cérebro bayesiano, eles têm uns artigos que falam sobre como estímulos fortes externos são eles, tipo assim, eles capturam tipo, que capturam a atenção, né? Eles aumentam a confiança, portanto diminuem o ruído desse estímulo. Então, a ideia seria que uma sugestão sonora faz com que as letras indicadas tivessem maior confiança dentro do sistema e, portanto, fossem selecionadas sobre as outras que teriam uma maior incerteza, no caso, né? Então, teria essa relação. Então, não necessariamente a gente está falando aqui eles viram todas as letras e aquelas foram selecionadas, mas sim de várias representações que estavam ali competindo para qual era realmente a que estava acontecendo. E esse modelo aí, digamos, deu maior peso para algumas ou para outras. E o que isso tem a ver com consciência, né? O grande problema é como é que a gente faz uma consciência probabilística, né? Tipo assim, como é que a gente pode ser 60% de chance de estar consciente tipo assim, de uma maçã e, não sei, 30% de um limão, né? Eles dizem que provavelmente, que a aposta deles é de que a consciência estaria não sim, exatamente na memória de trabalho, que lida com representações probabilísticas, mas sim num processo de discretização dessas representações. Então, eles diriam que provavelmente tem um módulo da memória de trabalho e o módulo que discretizaria elas. E porque é difícil, eles citam um teórico que provavelmente diz que o grau de confiança na nossa experiência pode ter a ver com o grau da probabilidade daquela representação, só que ele diz que é um pouco complicado, então é mais fácil defender que existiria um módulo que discretizaria elas, e esse módulo seria responsável tanto pelo acesso quanto pela experiência fenomenológica. E a gente tem, assim, eles, assim, o Bloch pode tentar consertar isso, porque essa posição defenderia um não overflow. Ele pode tentar consertar isso dizendo, a gente teria duas discretizações, uma responsável pela consciência fenomenológica e outra pela consciência de acesso. Só que, daí, eu botei essa citação, porque eu acho boa ela, que, como eles disseram, além do mais, Bloch ou outros podem ser cautelosos em qualquer caso da variante de duas amostragens, né, os samplings, temendo que a divergência prevista possa ser muito implausível ou que a posição ameace um epifenomenalismo não atraente sobre a consciência fenomenal. Por que essa divergência? Porque se a gente está discretizando em dois módulos diferentes, a gente pode ter coisas diferentes sendo selecionado. A gente poderia ter uma divergência no que a gente tem acesso do que no que a gente viu. Isso cria justamente um epifenomenalismo, que é o que a gente está tentando evitar aqui, de preferência.
a gente ver uma coisa e dizer outra. E isso é um pouco difícil de sustentar. Então, o Gross e o Flombaum, eles deixam o artigo em aberto, isso é um artigo, tipo assim, eles dão possíveis caminhos, mas o mais provável, como eles dizem, é justamente da gente abandonar essa ideia de divergir uma da outra e manter a consciência como uma coisa só. É isso, né? Eu ainda estou bem no começo da minha pesquisa, acabei meu primeiro semestre do mestrado. Essas são minhas referências e obrigado. Então, nós temos 10 minutos para debate, para perguntas. Eu tenho uma pergunta. Matheus. Naquele experimento do Bronfman, que tem as cores, essas coisas, não seria, no caso, uma das pessoas conseguirem reportar se tinha alto nível de cores, tinha alta variedade de cores, não seria por causa da saliência da atenção? Porque os estímulos, eles tipo, digamos assim, eles são diferentes já, né? E como você está focando tua atenção na grade, meio que aconteceria aquele efeito pop-out de que quando tem alguma coisa dispara ali no meio, a tua atenção ela foca melhor, né? O que seria diferente daquele vídeo em que a gente tem que contar o número de vezes que as pessoas passam a bola de basquete e a gente não vê o gorila, né? Porque nossa atenção ela está focada em outro lado. Então seria um movimento inverso. A nossa atenção foca numa coisa específica e a gente deixa de perceber outras coisas. Enquanto nesse do Bronfman seria o próprio estímulo faz a gente prestar atenção nisso. Ele é saliente. Não seria isso? E daí a análise dele estaria errada? Assim, o próprio Gross diz que o Flamboy é um pouco tendencioso na conclusão dele, justamente porque tanto o Gross quanto já o Phillips e o Kilder, que eles todos apontam para o fato de que, olha, quando a gente bate o olho naquela grade, a gente literalmente está tirando, a gente tira uma média das cores, né? A gente não precisa parar e contar cor por cor, né? Isso justamente é o que chama de estatística sumária, quando a gente faz essa visão desse padrão. Só que o ponto que o Bronfman usa é que para te poder fazer isso, tu tem que ter visto letra por letra conscientemente. Só que o que os outros apontam é que não, tu não precisa fazer isso. Tem um experimento no artigo do Dennett com o Cohen que eles mostram que até 50 milissegundos, um estímulo de 50 milissegundos, as pessoas já conseguem abstrair padrões, mesmo que elas não tenham percebido a cena. Por exemplo, padrões muito básicos, como de luminosidade e de espacialidade. Mas tu já tem essa abstração. Então, tipo assim, por que tu precisa ter consciência de cada letra para poder tirar um padrão delas, né? A gente tem os movimentos sacádicos que já fazem esse mapeamento da cena justamente para tirar esses padrões, e tem uma função evolutiva que eles mesmos apontam, que é para, digamos, em situações de que tu tem precisa de rápida, digamos, mobilidade, não tem como tu fixar o teu olhar em vários pontos da cena até tu conseguir mapear todas elas. Tu precisa que tenha essa habilidade muito rápida, né, de padrões básicos para melhor sobrevivência, né. Então, sim, eu acho que o Bronfman deu uma viajada ali. Obrigado, Gabriel. Gabriel, temos a Raquel quer falar, pedir um esclarecimento. Pode falar. Tá bom. Não, achei bem esse tema muito interessante. Enfim, eu só não entendi muito bem, acho que você falou como essa abordagem probabilística explicaria o papel do ruído, do estímulo sonoro nesse experimento do Sperling, né? Porque atribuiria... Enfim, eu não lembro exatamente o que você falou. Mas assim, todo ponto é que o estímulo vem depois que a imagem desapareceu, né? Sim. Então, o estímulo dá uma maior probabilidade, agora não lembro como você explicou isso.
Então, não enfim, sei não sei se você pode explicar melhor essa parte da Posso sua sim, aham. apresentação, porque para mim ficou um pouco Não, eu confuso. confesso que quando eu vou apresentar, eu fico um pouco nervoso, eu acelero a minha fala. Mas a ideia seria de que, digamos assim, a gente teve a grade das letras, elas ficam armazenadas na memória, e o que acontece? O próprio Phillips já tem uma ideia similar, que seria do post-diction, que seria que tem experimentos que mostram que até, digamos, um certo tempo depois que o estímulo desaparece, um segundo pode interferir no primeiro. Por quê? Porque a ideia seria de que tem essa grade, e o que o som faz? O som é que esse estímulo está ainda na memória, o som faz com que essa distribuição das letras, que, digamos, o cérebro não tem certeza qual letra que está na grade, o som faz com que ela, digamos, é como se ficasse mais forte o sinal, se desse um impulso para ele. Então, aquelas letras que digamos, que a princípio estavam no meio de todas as outras, elas se sobressaem, e é por isso que a gente consegue acessar com mais facilidade. É como se fosse, o estímulo de utilização justamente é como se fosse um impulso para destacar. Tem alguns exemplos que o Freestone até mesmo dá, não, acho que o Ruve, por exemplo, o bicho folha, né, acho que é esse que eles usam, que a ideia é assim, se tu tá, tipo assim, olhando pro um monte de folha e tem um bicho lá no meio e ele é camuflado, tu não consegue destacar ele do meio, né? Só que se tu tem algum attention grabber, né, seria tipo, sei, ele menta ou, não sei, ele emite um barulho, a tua atenção, ela consegue fortalecer aquele sinal e tu consegue destacar ele do meio. Então seria uma ideia de, ela justamente a função do estímulo destacar no caso, matematicamente ele aumenta a probabilidade daquela representação e, portanto, ela se destaca. Obrigada, Mas Gabriel. assim, isso não sugere... Tá. Desculpa. Pode falar. Tem mais perguntas? Não, mas fala. Não sei, eu só ia perguntar se isso não sugere que está tudo lá justamente guardado na memória, não sei se é memória icônica, enfim, mas que, enfim, o estímulo sonoro pode realçar aquilo justamente que está tudo lá, de algum modo, esperando para ser realçado. Né? Assim, na cena visual você faz isso porque está lá, né? Você pode fazer. Então, se isso não sugere que isso, enfim, está presente de alguma maneira. Sim, a ideia do Gross é justamente que a memória de trabalho, digamos, a gente tira essa memória icônica do caminho, porque só teria uma memória de trabalho, e a memória de trabalho realmente está absorvendo tudo. Só que, digamos, como tudo tem muito ruído, tudo tem uma probabilidade muito baixa, o trabalho não consegue discretizar com confiança algum aquelas letras. E a função do som é justamente aumentar essa probabilidade para que a confiança aumente naquelas letras e a discretização seja mais precisa, digamos assim. Que a ideia seria que uma discretização com baixa confiança gera por uma... Assim, ainda é complicado falar de aplicar isso à consciência no nível tão abstrato, sim, mas a ideia seria de que a gente teria uma maior confiança na nossa capacidade de reportar aquele estímulo, se ele tem uma baixa probabilidade. Bom, obrigada, Gabriel. Eu vou ler rapidamente aqui, lamentavelmente, eu vou ler a do Vitor Almeida aqui. Talvez tu queiras comentar em 30 segundos, aí depois a gente encerra, tá bom? Tá. Então, Gabriel, parabéns pela apresentação, diz o Vitor. Tu poderia falar um pouco mais sobre o epifenomenalismo, explicar porque tu disse que de preferência é isso que você estava tentando evitar. Obrigada. Tem Isso. 30 segundos para responder sobre o Isso é uma coisa fenomenalismo. que vem da graduação, mas assim, eu tenho digamos que eu tinha uma carreira de redutivista hardcore, eu tenho um certo preconceito com esse negócio de, tipo assim, na consciência não poder ser 100% reduzido às atividades neuronais. Hoje em dia eu já estou um pouco mais moderado, mas mesmo assim o epifenomenalismo é muito radical para mim, tu separar assim, as atividades não serem... Eu não consigo ver como essas ideias de sistemas complexos, coisas que emergem das atividades neuronais, eu acho um pouco complicado. Então é por isso que eu prefiro deixar de lado e tentar sempre seguir pelo caminho mais prático da redução. Certo. Bom, muito obrigada, Gabriel. Obrigada aos que perguntaram.